Uma tourada real chamara a corte a Salvaterra. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liberaudiolivro. Eu sou a Giovana e hoje vou ler o conto Última Corrida de Touro em Salvaterra, de Rebelo da Silva. Se quiserem informações sobre o autor, clique no card que aparece no canto direito superior ou no link na descrição do vídeo. Dê um like se você gosta deste canal, comente, compartilhe e se inscreva. Se quiser contribuir, veja como na descrição do vídeo. Obrigada! O senhor Dom José, primeiro do nome, era em Salvaterra um rei em férias. A verdade é que os maldizentes notavam, em segredo, que Sua Majestade em Lisboa estava sempre ao torno e o Marquês de Pombal no trono. O prolóquio fundava-se na habilidade mecânica do monarca como torneiro e no caráter dominador do Marquês como ministro. Vicejavam os campos em plena primavera. A amendoeira cobria-se de flores, os bosques enfolhavam-se, as veigas vestiam-se e matizavam-se, e a brisa doidejava indiscreta, arregaçando o lenço à donzela que passava ou roubando um beijo à rosa perfumada. Tudo eram alegrias e cânticos. Os rouxinóis nas moitas, o coração nos amores e a natureza nos sorrisos ao sol esplêndido que a dourava. Uma tourada real chamara a corte a Salvaterra. Os fidalgos respiravam nestas ocasiões menos oprimidos. Não os assombrava tão de perto a privança do ministro. Os touros eram bravos, os cavaleiros destros, o anfiteatro pomposo e o cortejo das damas adorável. O prazer ria na boca de todos. Por cúmulo de venturas, o Marquês de Pombal ficara em Lisboa, retido pelo conflito com o embaixador de Espanha. Contava-se em segredo nos recantos do palácio o diálogo travado entre o enviado castelhano e o secretário de Estado português, louvando-o uns em alta voz, para os ecos daquelas paredes repetirem o elogio, crucificando o outro sem piedade, para saciarem os ódios. As devotas e os fidalgos puritanos eram pelo espanhol e pediam a Deus que os rebates da guerra próxima despenhassem o plebeu nobilitado. Os magistrados e os homens de capa e volta defendiam o marquês e respondiam com meios sorrisos às fogosas jaculatórias dos zelosos do trono e do altar. O Marquês de Pombal tinha-se negado com firmeza às concessões exigidas imperiosamente pelo governo castelhano. Muito bem, atalhou o embaixador. Um exército de 60.000 homens entrará em Portugal e fará... O quê? Perguntara o Marquês sorrindo-se com a tremenda luneta assestada e no tom mais indiferente. Fará entender a razão e a justiça de El-Rei, meu amo, a Sua Majestade e a Vossa Excelência. Redarguiu meia oitava acima o espanhol, supondo o ministro fulminado. Sebastião José de Carvalho franziu as sobrancelhas, carregou a viseira e, cravando a vista e a luneta no diplomata, retorquiu-lhe friamente. 60.000 homens, muita gente é para casa tão pequena, mas, querendo Deus, El-Rei, meu amo e meu senhor, sempre há de achar onde possa hospedá-la. Mas a pequena era o Jubarrota e lá couberam os que Dom João de Castela trouxe. Vossa Excelência pode responder isto ao seu governo. E, levantando-se para despedir o embaixador, acrescentou: Bem sabe Vossa Excelência que pode tanto cada um em sua casa, que mesmo depois de morto são precisos 4 homens para o tirarem. O embaixador saiu, jurando por Deus e la Virgem Santíssima, e o Marquês preparou-se para a guerra. O caso é, como dizia nosso Zeferino na sobrinha do Marquês, que Sebastião José de Carvalho foi um grande ministro e que fez muito pela nação. Hoje, há menos quem responda assim à letra às ameaças dos estrangeiros. Berra-se muito, dorme-se a sono solto ao som dos hinos patrióticos e depois salva o castelo de madrugada e está salva a pátria. O Marquês de Pombal prezava as artes e protegia e animava as classes médias. Esse pouco que o reino progrediu deveu-se a ele.
Se a indústria nunca acabou de sair da infância, a culpa quase toda foi dos maus governos que sucederam ao seu, e também do povo que não quis trabalhar deveras. Mas vamos aos touros reais. Desses é que o ministro não gostava nada. Queria usar o arado e não a farpa, e parecia-lhe melhor que toreadores, sendo fidalgos, servissem o Estado com a pena ou com a espada, e sendo mecânicos, que lavrassem, tecessem e ganhassem honradamente a vida, enriquecendo-se a si e a nação. Mas el-rei Dom José, cedendo em tudo ao marquês, quanto aos touros não admitia reflexões. Nisto era rei a valer e Bragança legítimo. Os fidalgos sabiam-no e por isso desfrutavam doces prazeres, a satisfação do gosto nacional e a contradição da vontade do ministro. Desatendê-la sem perigo e pela mão do soberano era para eles um deleite e um triunfo. Nestas funções não vigorava a severidade das últimas pragmáticas. Outro motivo de júbilo. Quem queria podia arruinar-se em luxuosos vestidos, enfeites e toucados. As bordaduras e os recantos de ouro, os veludos e sedas de fora, talhados à francesa, resplandeciam constelados de pérolas e diamantes. Por cima dos mais ricos trajes e das mais vistosas cores, desenrolavam-se os anéis ondeados das empoadas cabeleiras. As damas ostentavam as graças de seus donaires e tufados e, emoldurando o belo oval dos rostos nos penteados caprichosos, sorriam-se para os gentis campeadores, e seus olhos cheios de luz e de promessas estimulavam até os tímidos. Correram-se as cortinas da tribuna real. Rompem as músicas. Chegou el-rei e logo depois entra pelos camarotes o vistoso cortejo e vê-se ondear um oceano de cabeças e plumas. Na praça ressoam com brava alegria as trombetas, as chamarelas e os timbres parecem os cavaleiros, fidalgos distintos todos, com o conto das lanças nos estribos e os brasões bordados no veludo das gualdrapas dos cavalos. As plumas dos chapéus debruçam-se em matizados cocares e as espadas em bainhas lavradas pendem de soberbos tabus. Os capinhas e forcados vestem com garbo a castelhana antiga. No semblante de todos brilha o ardor e o entusiasmo. O conde dos Arcos, entre os cavaleiros, era quem dava mais na vista. O seu traje, cortado à moda da corte de Luís XV, de veludo preto, fazia realçar a elegância do corpo. Na gola da capa e no corpete sobressaíam as finas rendas da gravata e dos punhos. Nos joelhos, as ligas bordadas deixavam escapar com artifício os tufos de cambraieta alvíssima. O conde não excedia a estatura ordinária. Mas esbelto e proporcionado, todos os seus movimentos eram graciosos. As faces eram talvez pálidas demais, porém animadas de grande expressão, e o fulgor das pupilas negras fuzilava tão vivo e por vezes tão recobrado que se tornava irresistível. Filho do Marquês de Marialva e discípulo querido de seu pai, do melhor cavaleiro de Portugal e talvez da Europa, a cavalo, a nobreza e a naturalidade do seu porte enlevavam os olhos. Ele e o corcel, como que ajustados em uma só peça, realizavam a imagem do centauro antigo. A bizarria com que percorreu a praça, domando sem esforço o fogoso corcel, arrancou prolongados e repetidos aplausos. Na terceira volta, obrigando o cavalo quase a ajoelhar-se diante de um camarote, fez que uma dama escondesse turvada no lenço as rosas vivíssimas do rosto, que de certo descobririam o melindroso segredo da sua alma, se em momentos rápidos como o faiscar do relâmpago pudesse alguém adivinhar o que só dois sabiam. El-rei, quando o mancebo cumprimentou pela última vez, sorriu-se e disse voltando-se: "Por que virá o conde quase de luto à festa?" Principiou o combate. Não é propósito nosso descrevermos uma corrida de touros. Todos têm assistido a elas e sabem de memória o que o espetáculo oferece de notável. Diremos só que a raça dos bois era apurada e que os touros se corriam desembolados à espanhola.
Nada diminuía, portanto, as probabilidades do perigo e a poesia da luta. Tinham-se picado alguns bois. Abriu-se de novo a porta do curro e um touro preto investiu com a praça. Era um verdadeiro boi de circo. Armas compridas e reviradas nas pontas, pernas delgadas e nervosas, indício de grande ligeireza e movimentos rápidos e bruscos, sinal de força prodigiosa. Apenas tocar o centro da praça, estacou como deslumbrado, sacudiu a fronte e, escarvando a terra impaciente, soltou um mugido feroz no meio do silêncio que sucedera às palmas e gritos dos espectadores. Dentro em pouco, os capinhas, salvando a pulos as trincheiras, fugiam à velocidade espantosa do animal, e 2 ou 3 cavalos expirantes denunciavam a sua fúria. Nenhum dos cavaleiros se atreveu a sair contra ele. Fez-se uma pausa. O touro pisava a arena ameaçador e parecia desafiar em vão um contentor. De repente, viu-se o Conde dos Arcos firme na sela, provocar o ímpeto da fera e a haste flexível do rojão ranger e estalar, embebendo o ferro no pescoço musculoso do boi. Um rugido tremendo, uma aclamação imensa do anfiteatro inteiro e as vozes triunfais das trombetas e chamarelas encerraram esta sorte brilhante. Quando o nobre mancebo passou a galope por baixo do camarote, diante do qual pouco antes fizera ajoelhar o cavalo, a mão alva e breve de uma dama deixou cair uma rosa, e o conde, curvando-se com donaire sobre os arções, apanhou a flor do chão sem afrouxar a carreira, levou-a aos lábios e meteu-a no peito. Investindo depois com o touro, tornado imóvel com a raiva concentrada, rodeou-o estreitando em volta dele os círculos até chegar quase a pôr-lhe a mão na anca. O mancebo desprezava o perigo e, pago até a morte pelos sorrisos que seus olhos fitavam de longe, levou o arrojo a arrepiar a testa do touro com a ponta da lança. Precipitou-se então o animal com fúria cega e irresistível. O cavalo baqueou traspassado e o cavaleiro, ferido na perna, não pôde levantar-se. Voltando sobre ele o boi enraivecido, arremessou-o aos ares, esperou-lhe a queda nas armas e não se arredou senão quando, assentando-lhe as patas sobre o peito, conheceu que o seu inimigo era um cadáver. Este doloroso lance ocorreu com a velocidade do raio. Estava já consumada a tragédia e não havia expirado ainda o eco dos últimos aplausos. De repente, um silêncio em que se conglobavam milhares de agonias emudeceu o circo. Rei, vassalos e damas, meio corpo fora dos camarotes, fitavam a praça sem respirar e erguiam logo depois a vista a céu, como para seguir a alma que para lá voava envolta em sangue. Quando o mancebo, dobrado no ar, exalava a vida antes de tocar o chão, um gemido agudo, composto de soluços e choro, caiu sobre o cadáver como uma lágrima de fogo. Uma dama, desmaiada nos braços de outras senhoras, soltara aquele grito estridente, derradeiro ai do coração ao rebentar no peito. El-rei Dom José, com as mãos no rosto, parecia petrificado. A corte desta vez acompanhava-o sinceramente na sua dor. Mas o drama ainda não tinha concluído. Quem sabe? O terror e a piedade iam cortar de novas mágoas o peito a todos. O Marquês de Marialva assistira a tudo do seu lugar. Revendo-se na gentileza do filho, seus olhos seguiram-lhe os movimentos, brilhando radiosos a cada sorte feliz. Logo que entrou o touro preto, carregou-se de uma nuvem o semblante do ancião. Quando o Conde dos Arcos saiu a farpeá-lo, as feições do pai contraíram-se e a sua vista não se despregou mais da arriscada luta. De repente, o velho soltou um grito sufocado e cobriu os olhos, apertando depois as mãos na cabeça. Os seus receios haviam se realizado. Cavalo e cavaleiro rolavam na arena e a esperança pendia de um fio tênue. Cortou-lhe rapidamente a morte, e o marquês, perdido o filho, luz da sua alma e ufania de suas cãs, não proferiu uma palavra nem derramou uma lágrima.
mas os joelhos fugiam-lhe trêmulos, e a elevada estatura inclinou-se, vergando ao peso da mágoa excruciante. Volveu, porém, em si, decorridos momentos. A lívida palidez do rosto tingiu-se de vermelhidão febril subitamente. Os cabelos desgrenhados e hirtos revolveram-se-lhe na fronte inundada de suor frio como as sedas da juba de um leão irritado. Nos olhos amortecidos faiscou instantâneo, mais terrível, o sombrio clarão de uma cólera, em que todas as ânsias insofridas da vingança se acumulavam. Em um ímpeto, a presença reassumiu as proporções majestosas e eretas, como se lhe corre nas veias o sangue do mancebo que perdera. Levando por ato instintivo a mão ao lado para arrancar da espada, meneou tristemente a cabeça. A sua boa espada cingira a ele próprio ao filho neste dia, que se convertera para sua casa em dia de eterno luto. Sem querer ouvir nada, desceu os degraus do anfiteatro, seguro e resoluto como se as neves de 70 anos lhe não branqueassem a cabeça. Sua Majestade ordena ao Marquês de Marialva que aguarde as suas ordens, disse um camarista detendo-o pelo braço. O velho estremeceu como se acordasse sobressaltado e cravou no interlocutor os olhos desvairados em que reluzia o fulgor concentrado de um pensamento imutável. Desviando depois a mão que o suspendia, baixou mais 2 degraus. Sua Majestade entende que este dia foi já bastante desgraçado e não quer perder nele 2 vassalos. O Marquês desobedece às ordens de El-Rei? El-Rei manda nos vivos e eu vou morrer, atalhou o ancião em voz áspera, mas sumida. Aquele é o corpo de meu filho. E apontava para o cadáver. Está ali. Sua Majestade pode tudo, menos desarmar o braço do pai, menos desonrar os cabelos brancos do criado que o serve há tantos anos. Deixe-me passar e diga isto. Dom José vira o Marquês levantar-se e perceber a sua resolução. Amava no estribeiro mor as virtudes e a lealdade nunca desmentidas. Sabia que da sua boca não ouvira senão a verdade, e a ideia de o perder assim era-lhe insuportável. Apenas lhe constou que ele não acedia sua vontade. Fez-se branco, cerrou os dentes convulso e, debruçado para fora da tribuna, aguardou em ansioso silêncio o desfecho da catástrofe. A esse tempo já o Marquês pisava a praça, firme e intrépido como os antigos romanos diante da morte. Dentro do peito seu coração chorava, mas os olhos áridos queimavam as lágrimas quando subiam a arrebentar por eles. Primeiro do que tudo, queria vingança. Por impulso instantâneo, todo o ajuntamento se pôs de pé. Os semblantes consternados e os olhos arrasados de água exprimiam aquela dolorosa contenção de espírito, em que um sentido parece concentrar todos. Deixai-o ir ao velho fidalgo. A mágoa que o traspassa não tem igual. O fogo que lhe presta vida e forças é a desesperação. Deixai-o ir e de joelhos, saudai a majestade do infortúnio. O pai angustiado ajoelhou junto do corpo do filho e pousou-lhe um ósculo na fronte. Desabrochou-lhe depois o talim e cingiu-o, levantou-lhe do chão a espada e correu-lhe a vista pelo fio e pela ponta de 2 gumes. Passou depois a capa no braço e cobriu-se. Decorridos instantes estava no meio da praça e devorava o touro com a vista chamejante, provocando-o para o combate. Cortado de emoções tão cruéis, não lhe tremia o braço, e os pés arraigavam-se na arena como se um poder oculto e superior lhes tivesse ligado repentinamente à terra. Fez-se no circo um silêncio gélido, tremendo e tão profundo que poderia ouvir-se até as pulsações do coração do Marquês se naquela alma de bronze o coração valesse mais do que a vontade. O touro arremete contra ele. Uma e muitas vezes o investe cego e irado, mas a destreza do Marquês esquiva sempre a pancada. Os ilhais da fera arfam de fadiga, a espuma franja-lhe a boca, as pernas vergam e resvalam e os olhos amortecem de cansaço. O ancião zomba da sua fúria. Calculando as distâncias, frustra-lhe todos os golpes sem recuar um passo. O combate demora-se. A vida dos espectadores resume-se nos olhos.
nenhum ousa desviar a vista de cima da praça. A imensidade da catástrofe imobiliza a todos. De súbito, solta el-rei um grito e recolhe-se para dentro da tribuna. O velho aparava peito descoberto, amarrada do touro, e quase todos ajoelharam para rezarem por alma do último Marquês de Marialva. A aflitiva pausa apenas durou momentos. Por entre as névoas de que a pupila trêmula se embaciava, viu-se o homem crescer para a fera, a espada fuzilar nos ares e logo após sumir-se até aos copos entre a nuca do animal. Um bramido que atroou o circo e o baque do corpo agigantado na arena encerraram o extremo ato do funesto drama. Clamores uníssonos saudaram a vitória. O marquês, que tinha dobrado o joelho com a força do golpe, levantava-se mais branco do que um cadáver. Sem fazer caso dos que o rodeavam, tomou a abraçar-se com o corpo do filho, banhando-o de lágrimas e cobrindo-o de beijos. O touro ergueu-se e, cambaleando com a sezão da morte, veio apalpar o sítio onde queria expirar. Ajuntou ali os membros e deixou-se cair sem vida ao lado do cavalo do Conde dos Arcos. Nesse momento, os espectadores olhando para a tribuna real estremeceram. El-rei, de pé e muito pálido, tinha junto de si o Marquês de Pombal, coberto de pó e com sinais de ter viajado depressa. Sebastião José de Carvalho voltava de propósito às costas à praça, falando com o monarca. Punia assim a barbaridade do circo. Temos guerra com a Espanha, senhor. É inevitável. Vossa Majestade não pode consentir que os touros lhe matem o tempo e os vassalos. Se continuássemos nesse caminho, cedo iria Portugal à vela. Foi a última corrida, Marquês. A morte do Conde dos Arcos acabou os touros reais enquanto eu reinar. Assim o espero da sabedoria de Vossa Majestade. Não há tanta gente nos seus reinos que possa dar-se um homem por um touro. El-rei consente que vá em seu nome consolar o Marquês de Marialva? Vá, pai, sabes o que há de dizer-lhe. O mesmo que ele me diria a mim, se Henrique estivesse como está o conde. El-rei saiu da tribuna e o Marquês de Pombal, entrando na praça em toda a majestade de sua elevada estatura, levantou nos braços o velho fidalgo, dizendo-lhe com voz meiga e triste: Senhor Marquês, os portugueses como Vossa Excelência são para darem exemplos de grandeza de alma e não para os receberem. Tinha um filho e Deus levou-lhe. Altos juízos seus. A Espanha declara-nos a guerra e el-rei, meu amo e meu senhor, precisa do conselho e da espada de Vossa Excelência. E travando-lhe da mão, levou-o quase nos braços até o meterem na carruagem. Dom José I cumpriu a palavra dada ao seu ministro. No seu reinado, nunca mais se picaram touros reais em Salvaterra. Desejo que tenham gostado do conto Última Corrida de Touro em Salvaterra, de Rebelo da Silva. Obrigada por sua companhia e até a próxima.